Homem é intimado a entregar fitas de festas proibidas de P. Diddy. Essa é uma matéria muito interessante que a gente, por causa das eleições de Donald Trump, a gente acabou parando de falar, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Confira na matéria logo em seguida. Courtney Burgess tem nas mãos o destino de Sean Diddy Combs e de diversas outras celebridades nos Estados Unidos. O empresário musical foi intimado a entregar uma série de supostas sex tapes das festas proibidonas dadas pelo rapper. Diddy está preso desde 16 de setembro. Burgess já deu depoimento no julgamento do artista e revelou ainda que está de posse do diário de Kim Porter, esposa de Diddy. Os documentos, vídeos e arquivos serão entregues à justiça como prova contra o rapper, que é acusado de diversos crimes sexuais, como tráfico de pessoas e abuso. O homem esteve no Tribunal Federal de Lower Manhattan, ao lado de sua advogada, Ariel Mitchell. A dupla explicou que ele recebeu o contato dos agentes do Departamento de Segurança Interna e foi intimado a depor e entregar as evidências. Ele declarou que viu e está de posse de arquivos que demonstram alguns momentos mais selvagens da festa Freak Off de Diddy. Burgess e Mitchell participaram de uma outra audiência que está separada para determinar a entrega das provas. O impacto na imagem do rapper vai muito além do que é exposto, afetando a conta bancária, sua imagem e sua reputação. Em 2019, de acordo com a Forbes, a fortuna de Diddy estava avaliada em 740 milhões de dólares, cerca de 4,2 bilhões de reais. Uma semana antes da prisão, entretanto, esse valor já havia caído pela metade, chegando ao montante de 400 milhões, cerca de 2,3 bilhões de reais. Zach O'Malley Greenberg, ex-diretor da Forbes, diz que entender as finanças de Diddy hoje é como tentar imaginar pegar uma faca que está caindo. Eu acredito firmemente que ele foi um bilionário. Hoje, ele não é mais, completou Zach. Desde que as acusações vieram à tona, ele perdeu o posto de promotor da Diageo, empresa de bebidas alcoólicas, vendeu ações da Revolt e viu seu catálogo musical despencar de valor. Ainda não ficou claro quais foram os artistas que estavam envolvidos nas festas do Diddy, mas a gente viu durante as eleições o desespero de muitos artistas, inclusive artistas que foram cantores, atores, que estavam envolvidos, já foram anunciados que estão envolvidos nas festas de Diddy, e ficaram desesperados ao lado de Kamala Harris tentando convencer o povo, inclusive a J.Lo, que é uma das principais mencionadas como participante da festa, inclusive foi namorada do P. Diddy, né? A J.Lo aparecendo lá. Eu acho que, de certa forma, a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, de certa forma, as eleições de Kamala Harris foi prejudicada ao invés de ser salva pelos artistas, principalmente nesse momento em que vários artistas estão envolvidos nessa situação. E vindo agora, o fato de Donald Trump ter vencido as eleições e agora a possibilidade de ficar escondido algumas coisas que ficariam caso o Partido Republicano tivesse ganho, e a gente imaginar que algumas fitas, alguns vídeos poderiam não ser mostrados, agora, com a vitória de Donald Trump, eles podem estar muito preocupados com o que podem vir por aí, né? Na verdade, o sistema ele é muito sujo, né? A gente vê esses absurdos, artistas que têm milhares de seguidores e de alguma forma influencia, está aí nitidamente estavam tentando abafar esse escândalo envolvendo a classe artística americana. Na verdade, o segmento artístico se tornou hoje um segmento desacreditado igual a mídia. As grandes mídias, né? A esquerda, as mídias esquerdistas. Você foi até generoso, você falou aí na matéria anterior que no Brasil possivelmente 70% da mídia é esquerdista. Eu jogo aí para 95%, porque a gente não vê poucos, raríssimos meios de comunicação aqui que assumem o papel de informar, não distorcer os fatos. E não é diferente. Aqui a gente viu essa mesma cena patética de artista fazendo campanha, gravando vídeos, todo mundo junto,
pedindo que votasse o candidato específico do qual venceu as eleições. Depois que venceu a eleição, o governo não tem responsabilidade de governar o país está indo de morro abaixo, falando na economia, na violência, e aí alguns começaram a não se desculpar, mas dizendo que se arrepende, tal, tentando tirar o corpo fora, mas fizeram parte dessa estratégia de eleger o Lula. E aí nos Estados Unidos, se a Kamala Harris fosse eleita, esse escândalo poderia ser de alguma forma abafado. Mas agora, com o Donald Trump, o Senado aí, maioria republicano, a gente pode ter aí informações mais absurdas envolvendo a classe artística americana. E até outros, né, que iam ao país participar dessas orgias absurdas envolvendo pessoas famosas e até desconhecidos. Vamos saber de fato o que tem acontecido após esses casos passarem de fato a ser investigados e se tornar público para a sociedade. E como já disse também na matéria, né, Sean Combs era um milionário que só pelo fato de ter sido mencionado antes em algumas outras matérias, antes de ser preso, a sua fortuna caiu em quase 50%, com venda de ações e outras cositas más, né? Mas eu entendo o seguinte, o desespero da J.Lo em dizer que estava emocionada, tentando até convencer as pessoas emocionalmente, simulando um choro durante o comício de Kamala Harris, mostra o desespero. E a decepção do público que gosta de filmes e videogames, que viu os artistas dos Vingadores, que também se uniram para poder para apoiar. É claro que eles têm todo o direito de apoiar os candidatos que eles quiserem apoiar, né? Nós vivemos aqui nos Estados Unidos num país livre, em que você pode fazer o que quiser. Mas a decepção acontece, porque você não espera, né, que esse tipo de artista apoiasse esse tipo ou não apoiasse ninguém, simplesmente se mantivessem como artistas. Mas J.Lo especificamente, que está envolvida diretamente com o P. Diddy, deve estar muito preocupada, e se sair esses vídeos, muita gente, inclusive pessoas como Oprah e outros grandes artistas negros milionários, vão ter muitos problemas aqui nos Estados Unidos. A gente vê aí o absurdo. Eles acreditam tanto na impunidade que até se permitiam ser gravados, né? Porque quando esse caso veio à tona, a gente foi informado dessas gravações, e quem gravou tinha algum propósito, sabe ele qual seria a participação das gravações, alguma coisa do tipo. As gravações eles tinham que assinar um contrato. Eles eram obrigados a assinar um contrato quando fosse participar. Por isso que tudo era gravado, para que ninguém pudesse sair falando e não falar antes. E no contrato, nesses contratos, você tem até 70 anos, ele tem 70 anos de direito de imagem dessas pessoas, ou 20 anos após a morte delas. Desculpa te interromper. Interessante que já iam praticar esses atos sabendo da sua ilegalidade, né? E do risco caso viesse delatar os envolvidos. Que a justiça americana seja imparcial, julgue os envolvidos se caso houve algum atos de ilegalidade envolvendo essa questão de orgias, né? Será que tinha menores nessas práticas? Vamos aguardar o resultado, né? Vamos aguardar o resultado, mas baseado no fato de que existem muitas especulações sobre o Justin Bieber ter sido levado desde criança, e a carreira dele foi construída por Diddy e por Usher, né? Porque o Usher apresentou Justin Bieber para o P. Diddy, e desde então o P. Diddy tem tomado conta, tem cuidado de Justin Bieber, que era menor de idade quando começou a fazer sucesso. Como Justin, provavelmente outros também devem estar envolvidos. E eles merecem ir para a cadeia e pagarem por tudo isso. Vamos para a nossa próxima matéria.
Veja quem são os influenciadores investigados por rifas ilegais no Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, a Operação Rifa Limpa, que cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra influências digitais e outros envolvidos em organização criminosa responsável por esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro. Entre os alvos da operação estão o MC Pose do Rodo e os influenciadores Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho do Ouro, Leandro Medeiros, o Lacraia, e Jonathan Luiz Chaves Costa, o John John. A esposa de MC Pose do Rodo, Viviane Noronha, também é investigada. Pose do Rodo chama-se Marlon Brandon Coelho Couto Silva e tem 25 anos. Ele nasceu na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, de onde saiu o nome artístico. Ele estava envolvido no tráfico de drogas da região, até fazer sucesso no mundo musical. Em 2019, Pose lançou a música Tô Voando Alto, que garantiu a ele um cachê de R$20 mil por show, totalizando R$240 mil mensais. O MC virou um dos funkeiros mais populares do Brasil, gravando várias participações musicais com nomes conhecidos da música, como MC Kevin, o Cris, DJ Gabriel do Borel, MC Riel, Xamã e Ferrugem. Desde então, ele se destaca entre os funkeiros mais populares do Brasil, lançando sucessos como Vida Louca e colaborando com nomes influentes do gênero musical. Em 2023, Pose do Rodo fez uma série de shows no exterior, com apresentações em Pompano Beach, na Flórida, e em Newark, em New Jersey. Bom, só de começar pelos nomes, Pose de Rodo e outros nomes, já deu para entender mais ou menos o que está acontecendo, né? E a polícia está investigando o envolvimento dessas pessoas nessas rifas. O Brasil, a gente vê pela questão que aconteceu com a Deolane e com outros influenciadores que são capazes de comprar uma bolsa de 500 mil e apresentar, falar que fez um mimo para si mesmo e vendendo rifas, vendendo esses joguinhos e influenciando as pessoas a comprarem, o que eu acho isso de uma maldade e de um extremo mau gosto muito grande. E tem que ser preso, né? A gente viu aí os influencers, né, fazendo essas campanhas nesses sites de apostas. E o mais interessante é que toda vez que eles mostravam um vídeo simulando ou até jogando esses jogos, eles eram premiados com valores que enchiam os olhos, parecendo tudo muito fácil, quando na verdade é uma forma de induzir o cidadão comum, a pessoa que está assistindo esses vídeos nas redes sociais, como se algo fosse tão fácil assim. E quando a gente vai descobrir, muitos estavam sendo pagos para fazer essas propagandas, e aí a gente faz uma pergunta: será que nesses vídeos dos quais eles gravam, apresentando que estão ganhando facilmente, igual eles dizem, será que não estava sendo manipulado ali naquele momento o site para que eles tivessem essa vitória, para fazer um ar de facilidade e enganar a população? A polícia precisa apurar e punir, porque só do setor de Bolsa Família no Brasil foram bilhões gastos em jogos de sites de aposta aqui no Brasil. Ou seja, idosos que têm seus filhos, seus netos, com cartões, e hoje tudo está mais fácil, né, usando o Pix, fizeram compra desses jogos, direcionando o dinheiro para um segmento que não era o foco, que era a questão social de famílias carentes. Para você ver a hipocrisia do governo, né, que agora quer legalizar esses jogos para que eles possam arrecadar. Enquanto esses jogos estavam como concorrentes do governo, né, porque estavam como concorrentes, enquanto as idosas e os seus netos, as pessoas que são aposentados, estavam fazendo empréstimos no banco para jogar nesses jogos, com uma tentativa de fazer com que eles ganhassem mais dinheiro, eles deixavam de pagar seus tributos, ficavam endividados, com isso deixam de comprar, com isso deixam de fazer um monte de outras coisas que precisavam fazer, até mesmo coisas básicas como comer, beber, pagar os seus aluguéis,
enquanto estava concorrendo, passou a concorrer com o governo, aí o governo tomou a atitude de tentar legalizar isso e correr atrás dessas pessoas. Mas já fazem já há alguns anos que isso vem acontecendo e eles não bloquearam, não correram para bloquear. A gente vê a situação que aconteceu quando o Nego do Borel, não, como chama aquele influencer, Nego Di, né? Que foi preso exatamente por isso, por vendas online e fazendo todas essas rifas, vendas que nunca são entregues, e o governo nunca corre atrás para poder resolver isso de forma rápida, a ponto de estancar a sangria. Sempre estão deixando para lá. Mas o que esperar também do governo que a gente tem? E o povo precisa aprender que dinheiro fácil não existe. Não existe dinheiro sem trabalho. Não existe dinheiro sem investimento. Se você não trabalhar, você não ganha. Para que os influencers possam ganhar o dinheiro que eles acham que eles estão ganhando quando mostram nos seus Reels e nos seus Stories, essas empresas pagam eles para poder fazer essas divulgações. Então eles estão ganhando dinheiro não só de vocês, usando vocês, mas também estão ganhando dinheiro da empresa para poder dizer para vocês que vocês vão ganhar essa grana. Eu acho que não seria possível para mim, como ser humano, deitar e dormir consciente, sabendo que estava lesando essa quantidade enorme de pessoas. Tivemos aí o exemplo recente da Deolane, né? Fazendo divulgação também de jogos online e mostrando carrões, vida luxuosa É tão fácil ganhar dinheiro assim apenas sendo advogada? É tão fácil ganhar dinheiro assim como um profissional da melhor área remunerada no país? É tão fácil assim? Não é fácil. Alguma coisa está errada e quando a polícia prendeu ela, veio à tona aquele envolvimento também com esses jogos de azar. Ou seja, fazem uma propaganda mentirosa, o povo desinformado acreditam, coloca seus últimos centavos ali tentando ganhar algum prêmio, não consegue, pega o empréstimo, igual você relatou aí, e vai se afundando em dívida nos bancos, no vizinho pedindo emprestado, alegando que quer comprar alguma coisa, fazer alguma coisa que está precisando, quando vai ver está numa bolha que não consegue sair mais, e as empresas ficando milionárias, os influencers milionários, comprando os carros aí de 2, 3 milhões de reais, 1,5 milhão, expondo isso nas redes sociais como se a vida fosse tão fácil dessa forma. É o que você falou, dinheiro só é possível ganhar o dinheiro trabalhando, de outra forma alguma coisa está errada. Isso só demonstra o nosso nível de cultura brasileiro, né? O nível da cultura, o nível de escolaridade do povo brasileiro, o nível de despreparo do povo brasileiro, porque aceitar como ídolo um cara que era do tráfico de drogas e depois passou a ser um cantor, o que pode ser relativo a chamá-lo de cantor, né? Porque você só gosta daquilo que você só gosta daquilo que está próximo da sua consciência intelectual. Se aquele tipo de música, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de personagem te atrai de alguma forma, o problema nem sempre está no personagem, porque se você tivesse intelectualmente falando mais aberto, mais preparado, esse tipo de personagens nem te atrairia, de certa forma, e não faria sucesso. Mas um ex-traficante que deixou o tráfico porque encontrou no funk uma forma de sobreviver e depois usando a sua fama para poder conseguir arrancar mais dinheiro de pessoas que seguem eles, o Brasil precisa resolver e rever seus conceitos, rever seus ídolos, rever quem realmente merece e quem realmente tem talento de verdade para poder ser seguido de alguma forma, né? É uma pena porque esses MCs que a gente acabou de mencionar e essas pessoas que a gente acabou de mencionar é simplesmente um reflexo da cultura e da ignorância, da falta de cultura e da ignorância do povo brasileiro. Que muitas das vezes não é culpa do povo brasileiro, é culpa dos governos que não preparam o seu povo para poder até mesmo sair dessa situação, para entender que não é a melhor situação. Enquanto no nosso país as pessoas são treinadas para poder imaginar que patrão é explorador e que o trabalho
quem trabalha é somente o trabalhador que trabalha para essas pessoas e que são explorados por elas, um país em que algumas pessoas acreditam que isso é uma verdade, o país nunca vai ser um país melhor enquanto as pessoas não entenderem que o valor delas está nelas mesmas e não no valor que as pessoas dizem que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, entender que um empresário que sacrifica seus dias, suas noites, para poder transformar a vida de outras pessoas, dar emprego para outras pessoas, essa é a maneira correta de ganhar dinheiro. Não tentar investir o pouco que tem em jogos de sorte. Você pode tentar uma ou duas vezes jogar na loteria, mas se todo mundo ganhasse, você descobriria que tem pelo menos 2 ou 3 pessoas ao seu redor que já ganhou. Você nem sabe quem vence, principalmente no Brasil, que tudo é corrupção. Até mesmo na Loteria Federal, muitas das vezes a gente vê um monte de fraude. Pessoas que ganharam 5, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, porque tem uma conexão direta com essas plataformas de jogos. Então a gente vê que mesmo sendo o que, entre aspas, seria fiscalizado, nem sempre é totalmente fiscalizado também. Então, o Brasil precisa realmente rever seus conceitos e entender que dinheiro só vem com muito trabalho, não vem com nenhuma... Um pouco de sorte, sim, mas a sorte misturada com trabalho, mas não jogos de azar.